Fala, minha rapaziada, bora lá atualizar mais informações do Internacional aqui no canal, porque a gente tá já aqui no aeroporto Salgado Filho, daqui a pouco embarcando para São Paulo, Guarulhos, depois Bragança Paulista, porque amanhã tem a estreia de Eduardo Cudê contra o Red Bull Bragantino lá no estádio Nabi Abichedi. A gente vai contar essa história pela Rádio Bandeirantes, também vou trazer alguns detalhes aqui do canal, mas nesse vídeo eu quero falar de mercado de transferências, porque tem algumas situações esquentando para principalmente saídas, mas também pensando em chegadas. Ontem o novo técnico Eduardo Cudê também falou sobre o assunto. Eu vou falar sobre a oferta do time de Cristiano Ronaldo pelo meia Alan Patrick, a proposta que chegou pelo norte-americano Johnny nos últimos dias, o que o Inter projeta dessas vendas para essa janela de transferências do meio da temporada e também em relação às chegadas. O meia que o Inter busca, o zagueiro, a possibilidade de um retorno do Tyson, tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, aproveita meu código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito para dar uma brincada KTO.com. Amanhã tem Red Bull Bragantino e Inter lá em Bragança Paulista. O time do Pedro Caixinha é um time difícil que o Inter vai enfrentar, mas tu aproveita, vai lá em KTO.com, dá uma brincada. Hoje tem Grêmio aqui em Porto Alegre na Arena contra o Atlético Mineiro e tu vai lá em KTO.com, tem as melhores odds para tu dar uma brincada, tá certo? Pessoal, vamos lá, eu quero primeiro contextualizar, porque ontem, na entrevista coletiva de apresentação do Eduardo Cudê, lá no estádio Beira-Rio, eu estava lá acompanhando a entrevista do novo técnico argentino do Internacional, vem para sua segunda passagem no Colorado, e ele falou sobre chegadas e saídas e indicação de atletas. Vale a gente ressaltar que tem 2 semanas para o fechamento da janela de transferências, no próximo dia 2 de agosto, e o Cudê fez questão de frisar que não havia possibilidade de chegadas e saídas nesse momento, que não estava acontecendo nenhuma saída e nenhuma chegada. É normal, uma resposta protocolar do técnico que está chegando agora, vem de outro ambiente, e aí vale destacar, ontem ele deu uma letra, eu falei no último vídeo, quem quiser um resumão do que o Eduardo Cudê falou na entrevista coletiva ontem de apresentação do Inter, eu trouxe no último vídeo aqui do canal, mas o Cudê fez questão de deixar claro sobre ter interrompido 2 trabalhos no Brasil pelo mesmo motivo. Promessas que não aconteceram, desentendimentos, os 2 atrelados a Rodrigo Caetano, que era executivo aqui no Inter e ajudou na vinda do Cudê, e estava como executivo lá no Atlético Mineiro, onde estava também o Eduardo Cudê. E ele fez questão de frisar que as promessas não aconteceram, que o grupo era curto, que não tinha como um grupo ser menor do que ele tinha, o que ele tinha lá no Atlético Mineiro, e que isso atrapalhou, obviamente, o seu trabalho aqui no Brasil, pelo menos nesses 2 clubes que ele treinou até o momento, o Inter em 2020, agora está retornando, e o Atlético Mineiro. Mas tem sim situações, e por isso eu digo que a resposta do Eduardo Cudê foi muito protocolar, tá? Eu quero trazer primeiro situações de chegadas, tá? A gente sabe que o grande interesse do Inter até a saída do Mano Menezes, era um zagueiro e um meia dentro do mercado de transferências. Sobre o meia, o que a gente já sabe, o Inter tentou o Rojas, o Inter tentou o Carrascal tá para ir para o Vasco, o Rojas foi para o Corinthians, o Inter analisou a situação do Agustin Martegani, do São Lourenço, que é meia / segundo volante, mas só olhou a situação, não fez nenhum tipo de oferta, até as partes confirmam que houve uma oferta, enfim, mas foi uma oferta mais informal, não teve papel timbrado na mesa do São Lourenço pelo que o Inter queria pelo Martegani. A gente sabe que o Inter é o time do tira casaco, bota casaco, pode voltar atrás e depois tentar de novo, mas até o momento não tem qualquer tipo de avanço, e surge uma possibilidade que é envolvendo o Tyson. O Tyson, desde a demissão do Mano, e a gente sabe que o Tyson não tinha uma boa relação com o técnico Mano Menezes, ele vem trazendo nas redes sociais, o irmão dele, que é muito ativo também em redes sociais, falando sobre a possibilidade de um retorno do Tyson. E ontem o Eduardo Cudê falou, e eu também comentei isso no último vídeo, e o Cudê falou que não fala com o Tyson já tem um tempo, que ele tentou trazer o Tyson quando ele estava aqui no Inter no início de 2020, o Tyson foi vir só em 21 com o Miguel Ángel Ramírez, mas que nesse momento ele não tem tido tanto contato com o meia Tyson. O que eu sei do bastidor do Inter, tá? O Inter descarta qualquer possibilidade de mais um retorno do Tyson. A gente sabe que ele tem o interesse de voltar a Porto Alegre, de refazer a imagem dele com o torcedor do Inter e com o clube também. A gente sabe que ele já pediu desculpas para o presidente Alessandro Barcelos depois daquela saída conturbada, em que ele xingou bastante o presidente em uma live, até em russo os xingamentos do Tyson, enfim, mas ele já pediu desculpa para o presidente Alessandro Barcelos, isso já são águas passadas. Mas ainda assim, todo mundo no Inter garante que não tem possibilidade de um retorno do Tyson. O que a gente sabe é, a partir da suspensão do Moledo por conta do doping, o Inter quer um zagueiro. Em relação ao meia, isso pode mudar. Essa necessidade, esse desespero que o Inter tinha de ter mais uma opção para o Alan Patrick pode mudar.
E aí eu quero sair das chegadas e ir para as possibilidades de saídas. Eu citei o Alan Patrick aqui, ontem eu trouxe no vídeo da noite que o André Kuri, empresário do Alan Patrick, tem confirmado que ele tem recebido algumas sondagens do futebol árabe. E a gente chegou no clube, tá? É nada mais nada menos que o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, e que agora será treinado, está sendo já treinado pelo Luiz Castro, técnico português que estava no Botafogo nessa última temporada e também em 2022. O Al Nassr fez uma oferta por Alan Patrick, e isso é confirmado pelo empresário do jogador, André Kuri. Só que essa oferta foi recusada, primeiro porque o Inter não quer se desfazer, obviamente, do Alan Patrick, o valor não era tudo isso, e o Alan Patrick também não tem interesse de sair do Internacional nesse momento. Ele está com 32 anos, a gente sabe como os jogadores de mais idade às vezes querem fazer esse pé de meia na reta final de carreira. Pode ser que, quem sabe, se eles vierem com uma nova oferta, uma oferta melhor do que essa primeira, possa acontecer, não descarto. Mas nesse momento uma oferta foi feita, o André Kuri confirma, empresário do atleta, que teve uma oferta do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, mas não tem possibilidade de saída do Alan Patrick. Nesse momento é o principal jogador do elenco, o Inter não vai se desfazer assim do jogador, e muito menos ele tem contrato até fim de 25, chegou na última temporada, e como eu disse, é um dos principais atletas desse elenco. Outro jogador que recebeu uma oferta nos últimos dias foi o volante norte-americano Johnny, tá? Ele recebeu uma oferta do futebol turco. Não me foi confirmado o clube que fez a oferta. A gente já sabia que era um mercado que estava atento em relação ao volante do Internacional, que fez recentemente 22 anos, jogador de seleção, jogador que tem uma tendência de ida para a Europa nessa janela de transferências. Ele tem recebido contatos de clubes europeus principalmente, só que um clube da Turquia também estava interessado no Johnny e fez uma oferta. O que a gente sabe é que o Galatasaray teve um interesse recente no Johnny. Não me foi confirmado, repito, qual foi o clube que fez a oferta pelo Johnny, mas pode ter sido o Galatasaray também. O que a gente sabe, o Inter tem 100% dos direitos do Johnny, então tudo que entrar vai direto para o Inter, o restante é a comissão de empresário, enfim, que o Inter também tem que dividir nesse contexto, repartir esses valores, mas em relação ao passe do Johnny, o Inter tem 100%. O que o Inter projeta de venda para o Johnny, tá? Entre 8 e 9 milhões de euros o Inter está esperando receber do Johnny, só que por que essa proposta da Turquia não andou pelo Johnny? Porque também não é interesse do jogador, do seu staff, da sua família progredir e ir para um mercado como o mercado turco. A ideia é uma Premier League, quem sabe o Brighton teve interesse, é um futebol italiano que o Spezia teve interesse e fez oferta na última janela, que foi recusada pelas condições do negócio, até foi uma oferta que era menos da metade do valor à vista e o restante de forma parcelada. Aí não agradou ninguém, até tem o visto italiano e isso facilitaria a entrada nesse mercado, mas ainda assim, o Spezia não avançou. O Sporting de Portugal estava de olho no Johnny e fez alguns contatos com a família e com o empresário do atleta. E o Real Betis da Espanha. Só que o Real Betis tem um ponto. Quem estava negociando com o Real Betis era o William Thomas, ex-executivo de futebol do Inter, que tem uma ótima relação por lá, e também com o Stefano Castanha, que é o empresário italiano do Johnny. Tem que ver como é que vai andar essa situação. Mas o que a gente sabe, uma oferta do Al Nassr pelo Alan Patrick e uma oferta do futebol turco pelo Johnny. Nenhuma das duas situações evoluiu até o momento, mas o Johnny principalmente é um atleta que tende a sair nessa janela de transferências. Em relação ao Maurício, também não há nenhuma atualização, ele está se recuperando do departamento médico e também no aguardo de uma proposta do futebol europeu, principalmente para o futebol da temporada. Se fala muito que o Flamengo teve interesse, o Bragantino, que joga contra o Inter amanhã, fez uma proposta de 7 milhões de euros para o Inter, pelos 50% do Inter na última janela, mas a ideia do Inter é não só vender para o futebol europeu, porque vendendo para o futebol brasileiro tu vai acabar municiando teus principais adversários, mas também pelo menos entre 10 e 11 milhões de euros pela sua parte. O Inter tem 50%, o Cruzeiro tem 25%, que vai ser repassado para o André Kuri por conta de uma dívida. Ainda tem uma parte do Deportivo Brasil, que foi o clube que formou o Maurício nas categorias de base, mas o que a gente sabe, esses 3 jogadores estão recebendo contatos, mas principalmente Johnny e Maurício são os principais ativos do Inter no mercado de transferências, até também para se movimentar. Tem 2 semanas até o fechamento da janela e o Inter está buscando esse zagueiro por conta do doping do Moledo. E em relação ao meia, esse discurso da procura por um meia pode mudar a partir da chegada do Eduardo Cudê, tá certo? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações. Na sequência eu vou voltar já de Bragança Paulista. Amanhã tem Red Bull Bragantino e Inter lá no Nabi Abichedi. Estaremos lá para contar essa história pela Rádio Bandeirantes, tá certo? Um abraço e até a próxima.